Falando sobre esse tipo de notícia, nós vamos direto a Gramado conversar agora com o Eduardo, que está lá e vai nos trazer as informações a respeito do acidente aéreo que vitimou 10 pessoas em Gramado e deixou 17 feridas. Bom dia, Eduardo. Como é que está a situação por aí hoje? Oi, Liliane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós falamos ao vivo da Avenida das Hortênsias, bem em frente à loja de imóveis onde o avião caiu ontem por volta das 9h15 da manhã. A gente está acompanhando o trabalho agora das equipes do Corpo de Bombeiros. Há pouco uma viatura chegou aqui, os agentes estão ainda realizando um trabalho exatamente nessa área. A gente vai se aproximar desse local agora, mas eu queria mostrar antes disso o panorama aqui desse ponto, porque ainda está isolada a área onde o acidente ocorreu. Há um desvio no trânsito, isso que inclusive deve trazer lentidão para essa região. A gente sabe que é um ponto de bastante movimento, mas isso porque o foco realmente ainda é no trabalho das equipes das forças de segurança. Nesse momento tem pessoas recolhendo os móveis dessa loja para facilitar também nesse trabalho de apuração, de investigação e até mesmo confirmar se não há mais corpos das vítimas em meio a esses escombros da loja e também da própria aeronave. Um acidente muito grave que deixou 10 pessoas mortas, 17 feridas, sendo que 2 delas continuam em estado grave. São 2 mulheres de 51 e 56 anos, elas tiveram queimaduras, uma inclusive com 60% do corpo queimado. Elas foram transferidas de Gramado, estão na capital gaúcha e recebem atendimento médico na UTI. A gente está se aproximando agora do local onde as equipes estão realizando esse trabalho. A Brigada Militar faz o isolamento da área e continua, com esse ponto isolado, como eu mencionei anteriormente, para o trabalho de apuração. A expectativa é que daqui a pouco, por volta das 7 horas da manhã, a gente deve ter uma entrevista coletiva com autoridades que possam passar novidades e também explicar exatamente como que vai funcionar esses próximos passos do trabalho, que tem 2 frentes de investigação. O CENIPA apurando as causas do acidente e investigando exatamente a ocorrência aeronáutica e a Polícia Civil buscando, claro, as responsabilizações e entender exatamente qual foi a dinâmica desse acidente registrado aqui no município de Gramado. Essa imagem que a gente está mostrando agora da avenida, a gente consegue entender um pouco do percurso que o avião fez. Ontem, por volta das 9h12 da manhã, a aeronave Piper Cheyenne, que era pilotada pelo empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, deixou o aeroporto de Canela. O foco era ir até Jundiaí, no estado de São Paulo. Mas poucos minutos após decolar, perdeu o controle, colidiu com a chaminé de um prédio, atingiu uma residência e depois caiu aqui nessa loja. Causou uma explosão que trouxe um incêndio, inclusive na pousada, onde estavam as vítimas que ficaram feridas. Dentro dessa aeronave estava o piloto, o Luiz Galeazzi, ele que é proprietário da aeronave, também pilotava, estava acompanhado da esposa Tatiana e das 3 filhas, Maria Eduarda, Maria Helena e Maria Antônia. Além dele, a sogra do piloto, Lilian Natucci, também estava no avião, a cunhada dele, Veridiana Natucci Niro, junto do marido Bruno Cardoso Munhoz Guimarães Araújo e dos filhos, Júlia e Mateu, os 2 que inclusive eram crianças pequenas. Essas 10 pessoas embarcaram na aeronave em um momento de bastante chuva, tempo fechado na Serra Gaúcha. As condições podem sim ter contribuído para esse acidente, tudo ainda está sendo apurado, mas era um cenário bem diferente do que a gente vê hoje. Hoje a visibilidade é bem boa aqui em Gramado, a gente tem tempo aberto, não há previsão de chuva para essa segunda-feira, a expectativa é de tempo firme, mas ontem, no domingo, a gente tinha bastante chuva e o tempo muito fechado. Inclusive durante a noite, quando a nossa equipe de reportagem chegou até o município, a gente encontrou sim essa visibilidade muito baixa. Então tudo isso são pontos que agora passam a ser destrinchados por um trabalho bastante minucioso, tanto do CENIPA quanto da Polícia Civil. Mas é uma tragédia, a gente tem um cenário aqui em Gramado de bastante consternação. Ontem, o desfile de Natal Luz foi cancelado justamente por conta da tragédia e a gente sabe, é um local aqui, Gramado, a Serra Gaúcha, que nessa época do ano recebe muitos turistas, visitantes de várias partes do Brasil e de fora do país, e a gente tem essa tragédia aqui que marca, esses últimos dias aqui antes do Natal, com 10 vítimas fatais. A gente continua buscando informações também sobre essas pessoas
pessoas que ficaram feridas, elas continuam em atendimento médico e a gente deve ter novidade nos quadros de saúde nas próximas horas. Liliane, a gente continua aqui no local, ó, mostrando inclusive essa retirada, ó, dos móveis, e a gente consegue mostrar nas imagens do cinegrafista Diego Medeiros também uma parte do avião que foi localizada ao longo dessa noite pelas equipes que estavam retirando, né, os materiais da loja, que ficou completamente destruída. A gente não tem mais resquícios, né, desse estabelecimento comercial, porque ele foi totalmente tomado por essa explosão, e agora o trabalho é justamente para preservar esse ambiente e entender as circunstâncias da queda dessa aeronave de pequeno porte que deixou 10 pessoas mortas. Liliane. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. O Eduardo segue lá em Gramado e, novamente, a qualquer momento pode nos trazer outras notícias a respeito desse caso. Agora, também seguindo na Serra Gaúcha, eu vou falar com o Felipe Machado, que também nos traz informações sobre esse acidente aéreo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Liliane. Bom dia a todos que nos acompanham, também ao vivo aqui em Gramado. Eu estou em outro ponto, também apoiando aqui, né, essa nossa cobertura no dia seguinte, depois da queda deste bimotor e também, é claro, desse sentimento de luto de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil em razão do ocorrido. Eu estou aqui, o nome do bairro é Avenida Central. Este é o nome do bairro. Nós não estamos no centro de Gramado. Nós estamos aqui a poucos metros, talvez 1 quilômetro, de onde o avião de fato caiu. Mas aqui nesse local, é a Travessa Itu, é o nome da rua, é um local que está todo isolado. Eu vou sair do cenário em seguidinha para mostrar um pouquinho. Nessa casa aqui ao meu lado, essa casa de Portão Branco, estava um adolescente de 14 anos e ele estava sozinho em casa no momento que aconteceu este fato. E imagine o susto, né? Ele ligou para o seu pai, que havia saído não fazia muito tempo, e o pai, que estava já na região de Taquara, retornou, né? Não aconteceu nada por aqui. Eu vou sair do cenário, dentro das minhas condições, lá no alto daquele prédio em construção, ó, o pessoal está vendo lá naquele alto, naquele topo daquele prédio em construção, foi o primeiro local em que o avião bimotor acabou batendo, lá no alto daquele prédio em construção. Nós temos aqui, deixa eu tentar mostrar qual é a realidade de onde eu estou. Ó, tem uma casa aqui de esquina, ainda tem destroços aqui do avião. E só para o pessoal ter uma ideia, essa rua aqui está toda isolada, ó. Há um isolamento aqui e mais adiante também é uma rua sem saída. Passam alguns moradores, o pessoal passa aqui, acaba fazendo o registro. No pátio dessa casa aqui da esquina, ainda tem os destroços, ó. Vou tentar mostrar ali. Olha lá. Ainda tem destroços aqui do avião bimotor no pátio dessa casa. Agora há pouco eu consegui localizar ali um morador. Deixa eu voltar aqui para a posição inicial, dentro das minhas condições de relatar todos os acontecimentos. Bem, claro que nós estamos aqui ao vivo, voltando aqui na posição inicial. Então o susto foi muito grande nessa região. Essa é a nossa primeira participação para dizer o quê? Que ainda há registros, ainda há destroços do bimotor em vários pontos aqui desse quarteirão. Aqui na Travessa Itu, onde foi a primeira oportunidade que o bimotor bateu lá no topo daquele prédio de construção, como nós mostramos, e depois ele acabou atingindo então uma parte dessa pousada que fica próximo daqui e posteriormente então esta loja de móveis que foi totalmente destruída em razão das chamas. Eu até imaginava que pudesse ter algum cheiro mais forte, né, inclusive de querosene. Isso não acontece aqui nesse local que eu estou, talvez mais próximo onde o bimotor acabou caindo. E aqui o cenário é esse, tem muita gente saindo de casa, indo trabalhar, é um trajeto, né, dos moradores que estão indo para o trabalho, mas ainda é o dia seguinte de tudo o que aconteceu e do recolhimento, né, de destroços, o rescaldo por parte do Corpo de Bombeiros que tem continuidade no dia de hoje,
Pelo que nós apuramos, isso aconteceu até às 2 horas da manhã. Todos os corpos já foram retirados e levados, inclusive, para o ML em Porto Alegre. Naturalmente, eles iriam para Taquara, mas diante dessa situação, o caminho foi para Porto Alegre. Então, essa é a nossa primeira participação, ao vivo aqui no Guaíba no Ar, Lili. Daqui a pouco a gente volta contando um pouco mais de como está o cenário por aqui, nas imediações de onde caiu este avião bimotor.